Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o direito do consumidor na compra de imóveis. O que fazer quando alguém desiste do contrato? Crianças que são vítimas ou testemunhas de violência passam a ser ouvidas em um ambiente mais acolhedor e amigável. Entenda como funciona o depoimento especial. Tire suas dúvidas sobre o pagamento de pensão alimentícia. O Judiciário conta com alternativas para a solução de conflitos familiares. A constelação familiar é uma delas. Fique com a gente, nossa edição começa agora. A casa própria é um objetivo de grande parte das pessoas. Porém, a compra de um imóvel pode representar dor de cabeça quando uma das partes decide cancelar o contrato. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias demonstram que, ao longo do ano de 2017, foram contabilizados mais de 34 mil distratos em todos os segmentos de vendas de imóveis no país. Confira na reportagem de Silvana Monteiro. A compra de um imóvel pode representar a realização de um sonho para quem a adquire e uma ótima transação para quem vende. Afinal, é um negócio que normalmente envolve um alto valor financeiro. Mas, assim como qualquer contrato de relação de consumo, o acordo da compra de um imóvel pode ser desfeito. Nós teríamos as figuras do distrato, que seria o distrato modificativo, onde não há a resolução integral do contrato anterior, e nós temos também esse distrato, que é o distrato extintivo, que liquida, resolve ou extingue completamente aquele contrato anterior. Então ela é uma faculdade que os contratantes têm de desfazer ou modificar algumas cláusulas desses contratos que eles tenham previamente estabelecido. A quebra do contrato pode ocorrer a qualquer momento por questões particulares do comprador ou pelo descumprimento de cláusulas por parte da construtora ou incorporadora. Nessa rescisão unilateral, o consumidor não precisa justificar o motivo, tá? Esse motivo pode ser a perda do emprego, pode ser a perda de capacidade de pagamento e, nesse caso, ele notifica e consegue a rescisão, tá? E nós temos a rescisão culposa, que é quando a construtora, a incorporadora, não cumpre aqueles deveres contratualmente previstos, que basicamente não entregar o imóvel no prazo estabelecido, não entregar o imóvel de acordo com o memorial descritivo, não fazer a construção nos moldes prometidos. Dados da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, revelam que no ano de 2017 foram contabilizados mais de 34 mil distratos em todos os segmentos de vendas de imóveis no país. Esse número significa que quase 32% das vendas de imóveis novos foram canceladas por uma das partes. A Poliana viu uma oportunidade que parecia ideal para realizar o antigo desejo de ter as chaves da casa própria nas mãos. Ela acertou a compra de um imóvel quando as regras de financiamento permitiam dividir até 90% do valor, mas pouco tempo depois foi pega de surpresa. Não me avisaram nada. Quando eu cheguei para assinar o último, eu já tinha assinado todos os contratos, muitos contratos, onde eles iludem com as plantas, com foto, tudo aquela, tudo bonito. E quando eu fui assinar o meu último contrato, que foi com a Caixa, que eles me falaram que tinha mudado o financiamento. E aí tudo que era um sonho se tornou um pesadelo. Quando eu vi lá que mudou, aí eu já segurei o contrato e falei que não ia assinar mais. Já escrevi em cima da minha assinatura que não assinaria mais o contrato porque não foi esse o combinado, que seria 90% financiado e não 80%. O consumidor jamais deve assinar um contrato sem antes submetê-lo a uma avaliação atenciosa. Mesmo depois de assinado, se houver dúvidas e insegurança, pode buscar ajuda nos órgãos de defesa do consumidor. Poliana já havia pagado 10% do valor total estabelecido inicialmente. Ao discordar da manutenção do contrato, ela só recebeu 1 ano e meio depois parte do que havia investido. Situação que sempre gera demandas judiciais. E especificamente na questão dos valores, a Justiça tem dito que essa devolução, caso a culpa
pela rescisão do contrato, pelo seu distrato, seja exclusivamente da construtora, a devolução tem que ser integral, tem que ser dos 100% do dinheiro pago. Naqueles casos em que é o próprio comprador, por uma dificuldade dele, que não pôde levar adiante o cumprimento das obrigações, a Justiça tem admitido que a devolução seja de até 90% dos valores. No máximo, a construtora teria o direito, em situações excepcionais, de reter, de ficar com 20%, 25% até, dos valores que foram pagos pelo comprador. Um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados buscando a regulamentação das regras para a desistência de contrato, evitando assim a completa judicialização desses casos. O texto prevê a devolução de até 90% do valor pago, corrigido e em até, no máximo, 30 dias por parte das construtoras. Caso seja aprovado esse projeto, será uma lei maravilhosa para os adquirentes. Mas nós temos que ver, será uma lei viável para as construtoras e incorporadoras? Será que o mercado irá suportar isso, principalmente com relação a esse prazo para devolução? As pequenas, porque nós temos sempre que pensar nas pequenas, as grandes têm recursos, têm maiores facilidades, mas as pequenas conseguirão ter esse fluxo de caixa necessário para devolver 90% corrigido num prazo de 10 dias, de 30 dias? Enquanto consumidora, a Poliana espera que as negociações sejam mais claras e que as condições oferecidas pelas construtoras e incorporadoras no contrato inicial sejam mantidas, respeitando o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Então eu creio que as empresas que trabalham com isso, com apartamento, com casa, eles não são só imóveis, eles estão mexendo com os sonhos das pessoas. E isso é muito sério, então eu acho que eles deveriam ser mais claros. Assim como eles pedem a clareza da gente, financeiramente, eu acho que eles deveriam ser mais claros expondo o que realmente pode acontecer. Assim como tem a evolução de obra, olha, você vai passar por essa evolução de obra, eles deveriam falar, olha, pode estar tramitando uma lei que pode sair, pode mudar o seu financiamento. E isso não é falado em momento algum. É hora do quadro ABC do Judiciário. Entenda o que é o precatório. Precatórios. Precatórios são... gente, fugiu o termo. Deixa eu lembrar. São tipo... É uma prévia das leis, não é isso? Mais ou menos? Não sei. Se não me engano, o governo tem que te pagar alguma coisa, ele te dá uma carta precatória. Não. Assim... De instante, não. Precatórios são dívidas, né? Que não pagam, né? Que são convertidas nesse documento e posto à disposição para quem comprar para negociar com dívida do governo. Sim, quando as pessoas entram na justiça contra o Estado, né? Ou prefeitura, enfim. E eles têm direito, né? Precatórios são ordens de pagamento emitidas pela Justiça para quitar dívidas do governo federal, estadual, municipal ou distrital, decorrentes de uma condenação judicial que não admite mais qualquer tipo de recurso. O precatório é expedido pelo presidente do tribunal onde o processo tramitou. Podem haver precatórios da Justiça Estadual, Federal ou Trabalhista, dependendo do direito que é discutido na ação judicial. No próximo bloco, conheça as particularidades do depoimento de uma criança ou adolescente em processos no Judiciário. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência passa a ser ouvida pela Justiça por meio de um novo procedimento. O depoimento especial estipulado pela Lei 13.431 entrou em vigor em abril de 2017. O Tribunal Mineiro tem se preparado não só para escutar, mas para garantir a proteção integral a essa vítima. Colher o depoimento de uma criança que tenha sido vítima de crime contra a dignidade sexual
é um desafio enfrentado pelo Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está atento a essa demanda e tem buscado se adequar às premissas legais que envolvem o tema. Na verdade, o tribunal vem se preparando desde 2013, quando surgiu o projeto do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Era uma demanda muito grande da própria sociedade do Estado de Minas Gerais. Então, nós resolvemos, enquanto estávamos à frente da Coordenadoria da Infância e Juventude, criar esse centro de defesa, já pensando na sala para a coleta do depoimento especial. O Tribunal Mineiro criou uma vara especial para tratar dos crimes contra a criança e o adolescente, além de investir em um centro que vai agregar todas as instituições envolvidas em atender integralmente a vítima. Dentro das atribuições da vara especializada em crimes contra as crianças e os adolescentes, que tem como finalidade essencial o acolhimento dessas vítimas, crianças e adolescentes, né, de uma maneira humanizada, acolhedora, para que prestem esse depoimento na ausência do agressor, de uma maneira mais íntima, mais acolhedora e uma vez só, para evitar que essa criança seja revitimizada, deponha várias vezes sobre o mesmo tema que traz tanta angústia para ela. Então, esse centro integrado justamente reflete o princípio da prevenção integral, né? E de uma proteção macro das crianças e adolescentes que são vítimas de crimes. Além da preocupação com o espaço físico adequado para acolher o depoimento, conforme exige a lei, magistrados e servidores diretamente envolvidos no julgamento desse tipo de processo vêm sendo capacitados pela instituição. Em um desses treinamentos, as equipes receberam o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Alexandre Takashima, que destacou a essência desse trabalho. É o reconhecimento efetivamente da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. A ideia é que elas precisam ter um cuidado com relação a essa oitiva, a não sugestão com relação a falsas memórias, a ideia de que é necessário também a porta de saída, esse acompanhamento com relação aos encaminhamentos, é necessário encaminhar para a rede de saúde, para a rede assistencial. Então, nós estamos tentando efetivamente reconhecer ela dentro das suas peculiaridades. Peculiaridade que, inclusive, garante à criança o direito, mas não o dever de fala. A criança tem o direito de se manifestar sobre a violência sofrida, mas ela não é obrigada a isso. Por isso que é importante, assim, essa equipe que vai fazer o atendimento da criança antes dessa escuta. Então, o psicólogo vai acompanhar essa criança e ele vai saber o momento que essa criança vai falar, né? Atuando na Vara Civil da Infância e Juventude, eu já tive casos de crianças que demoraram 3 meses, 6 meses para dizer que estavam prontas a falar. Então, eu acho que a grande importância disso é a compreensão que não é um dever, não é uma obrigação da criança se manifestar sobre a violência sofrida. É um direito. Recentemente, casos de celebridades detidas em função do não pagamento de pensão alimentícia levantaram discussões sobre o assunto. Eu conversei com a desembargadora Ângela de Lourdes, que esclarece as dúvidas em relação à legislação. Desembargadora, como que é calculado o valor da pensão alimentícia? O que é levado em consideração para se chegar nesse valor? A pensão alimentícia, ela é requerida por aquele que depende da contribuição do outro para o próprio sustento. Então, a pessoa traz em juízo a informação das necessidades que ela possui e qual o valor que ela pretende que o outro contribua para a sua sobrevivência. Ao fazer a fixação, o juiz vai observar as necessidades daquele que precisa da pensão e a possibilidade daquele que vai pagar, ou seja, os recursos que ele tem para assumir o compromisso do pagamento da pensão alimentícia. E a pensão tem uma idade máxima a qual ela precisa respeitar? Ela não pode ser oferecida e paga além de um certo limite de idade? A pensão alimentícia, ela é regida pelos princípios da necessidade de quem pede e da possibilidade de quem paga.
Até os 18 anos, na relação pai-filhos, ela tem a origem no poder familiar. Após 18 anos, ela vigora pelo princípio da solidariedade, que é a reciprocidade de obrigações entre pais e filhos prevista na lei. Então, a pessoa pode completar 18 anos e continuar recebendo a pensão se ela não tem meios próprios para sobreviver e se ela ainda estuda, se ela ainda tem despesas outras que demonstre a necessidade da contribuição. E esse valor pago a título de pensão, ele pode ser alterado em algum momento? A qualquer momento. A pensão alimentícia, nós podemos afirmar que ela não transita em julgado, ou seja, ela nunca é definitiva. Ela pode ser modificada, ela pode ser alterada conforme for alterada a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Nós observamos também alguns casos de pessoas que foram presas por falta de pagamento da pensão alimentícia. Eu gostaria de saber quando exatamente que essa prisão pode ser decretada ou mesmo solicitada por quem quer receber essa pensão. A prisão, ela acontece quando já existe uma obrigação determinada na justiça para a pessoa efetuar o pagamento. Ela já assumiu o compromisso, ou ela está ciente da determinação judicial, ela tem conhecimento para quem ela vai pagar, qual o valor e qual data. E ela deixa de assumir esse compromisso, ela deixa de efetuar o pagamento desses valores. A parte, então, credora desses alimentos, ela comunica ao juiz o descumprimento da obrigação e ela pode cobrar, da data que ela ajuizou a ação, os 3 meses anteriores. E aí, o juiz comunica ao devedor sobre o descumprimento dele e lhe dá 3 oportunidades. Ele lhe dá a oportunidade de efetuar o pagamento, de provar que não pôde pagar justificadamente ou provar que já está quitada a dívida. Se, no entanto, ele não paga ou não justifica de modo adequado ou não comprova que efetivamente os valores estão quitados, aí sim a justiça poderá decretar-lhe a prisão. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Uma jovem de Ipatinga será indenizada em R$15 mil pelo Facebook. Fotos montadas com o rosto da adolescente e corpos nus foram publicados na rede social, que mesmo notificada judicialmente, não retirou as imagens da página na internet. O pai da estudante, que tinha 14 anos na época, disse que a exposição causou constrangimento, trauma, dor e afastamento dos amigos da escola. A decisão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o sofrimento e a angústia suportados pela veiculação das imagens. Em Belo Horizonte, a TAM Linhas Aéreas, atual Latam Airlines Brasil, deverá indenizar 5 estudantes que ficaram retidos em um avião porque o voo demorou 4 horas a mais do que o inicialmente previsto. Cada passageiro receberá R$5 mil. Além do atraso, os estudantes afirmaram que foram mantidos todo o tempo dentro da aeronave, sem poder telefonar para os pais, utilizar o banheiro ou receber alimentação. Os desembargadores da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entenderam que quando ocorrem atrasos superiores a 4 horas, o dano à honra é presumível. Em Ipatinga, uma mulher será indenizada em R$10 mil por danos morais pela SPAL Indústria Brasileira de Bebidas. A consumidora encontrou um corpo estranho parecendo um rato em uma garrafa de Coca-Cola. Segundo a decisão, a comercialização de produto alimentício contendo corpo estranho justifica o dano moral, ainda que não tenha ocorrido a ingestão de seu conteúdo. Os sentimentos de repugnância, nojo e repulsa vivenciados pelo consumidor não podem ser considerados meros aborrecimentos. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a adoção da constelação familiar no âmbito do judiciário. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você já ouviu falar sobre constelação familiar?
A técnica psicoterapêutica é utilizada como mais uma forma de solução de conflitos familiares. O Tribunal de Justiça vem utilizando esse recurso em processos judiciais. Entenda na reportagem. Em um evento realizado no auditório do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte, foi apresentado para servidores e para o público o projeto piloto que pretende solucionar conflitos em família por meio da constelação. A psicóloga Tatiana Alves falou sobre esse método. É uma técnica terapêutica que abrange vários profissionais, não precisa ser só psicólogo para ser constelador, né? Por isso o nome terapêutico, não é psicoterapêutico, uma técnica terapêutica. E a constelação parte do princípio que é um processo onde as pessoas vão ordenar as pessoas do sistema dela. Isso porque a constelação, ela amplia a consciência, ela traz para a pessoa o entendimento maior do conflito dela e ajuda a pessoa a ordenar o campo. A representação de uma constelação familiar com integrantes da plateia ajudou na compreensão do método. Na representação do conflito, a mãe se comportava como uma adolescente, competindo com a própria filha. E esta tinha que se comportar como mãe, cobrando responsabilidades. Essa troca de lugares abalou profundamente a relação em família. Daniela, que se inscreveu para aprender sobre o assunto, ali mesmo foi convidada a participar de uma constelação e ficou impressionada. Essa técnica é pacificadora social, de ajudar as pessoas a se moverem melhor nas suas vidas. A técnica foi criada pelo filósofo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Foi trazida para o Poder Judiciário no ano de 2012 e, desde então, vem sendo utilizada como reforço nas tentativas de conciliação e mediação. A nossa ideia, a porta de entrada, o filtro, vai se dar na conciliação e na mediação. Nós vamos identificar casos em que esse método seja indicado e vamos encaminhar para as consteladoras. A princípio, serão 4 facilitadores de constelação atuando no Sejusc, todos com formação no curso de consteladores. Débora é uma delas. Não existe uma reserva de mercado de nenhum nicho hoje em dia. Na verdade, a pessoa, ela não... Para ser facilitadora em constelação familiar, você precisa basicamente do curso nessa área, não precisa ser psicólogo. Segundo a coordenadora do projeto de conciliação sistêmica, os números da constelação têm sido positivos no país. Os números, ao meu ver, estão dizendo que a constelação auxilia, mesmo que só uma das partes concorde em participar da sessão de constelação sistêmica. Então, quando uma das partes só já aceita participar, o percentual de acordo é de 75%. Então é muito grande, o que a gente tem observado é isso. Quando as duas partes participam, é 100%. A psicóloga destaca que, apesar dos índices positivos, a constelação não veio substituir acompanhamentos médicos ou psicológicos. A constelação vai fazer com que a pessoa, a partir do momento que ela se posicione no sistema dela, ela está no lugar certo, tudo na vida dela flui. Então ela tem a sensação de estar mais leve, ela está mais centrada, é mais coerente a posição dela. Então ela tem mais desenvoltura nas relações que ela tem, seja com pai, mãe, marido, filho, enfim, porque ela vai estar na posição certa e principalmente na questão até muitas vezes física, porque tem sintomas que a pessoa tem, doenças que é um olhar com amor por alguma desordem do sistema. Então, se ela está ordenada, o próprio sintoma da doença é amenizado, mas não substitui, a pessoa não tem que parar de tomar remédio nem nada, é uma coisa paralela. De acordo com o juiz, diversos casos podem ser resolvidos com o apoio da constelação. Qualquer tipo de demanda. Nós estamos começando com conflitos familiares. Então, conflitos envolvendo guarda, visitação, alimentos, divórcio, união estável, todos esses conflitos são passíveis de serem constelados. Por ser um projeto piloto, o calendário de serviço prevê 6 meses de atendimentos. Os interessados podem buscar o Sejusc. Quem participou afirma que esse serviço pode deixar uma grande lição. O aprendizado de que o conflito deve ser interpretado de uma forma interdisciplinar. Que a gente não pode olhar sempre para uma coisa fechada, só entre duas pessoas. Às vezes tem coisas por trás que a gente precisa entender para ser resolvido de uma forma completa. Porque às vezes uma sentença não trabalha o conflito como um todo. O
Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.